ponto mais específico dela. Aqui está o Julian Assange, que o Lula falou no último discurso que ele teve na Assembleia Geral da ONU. Para quem não conhece ele que está preso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Que existe uma pessoa presa por conta de dados hoje em dia. Então, nós da Interação Humano-Dados, do nosso grupo de pesquisa que está à frente do workshop, que é o Workshop on Interactions with Data Experience, workshop Interações com Experiências em Dados, nós acreditamos que fomentando a pesquisa em interação humano-dados no Brasil, onde a gente tem cerca ainda de 24 artigos só sobre a STING, interação humano-dados, no Escola, em língua portuguesa, né? Então, a gente fomentando a geração de novas pesquisas e a produção, né, nessa área, a gente pode chegar lá na ponta também, né? E fazer um movimento também de chegar lá na ponta também, que é onde é necessária a criação de políticas públicas também para essa área, que são muito importantes, né, que vão atender não somente a gente da comunidade de pesquisa, não somente nós universitários, mas também a população em geral, é a população que mais precisa e que hoje em dia está mais refém da situação do dilúvio dos dados. Nós todos somos refém, na verdade, né? Nós estamos correndo muito atrás, deveríamos estar correndo mais à frente, porém é uma coisa que a gente precisa fomentar mesmo. Então, a partir disso, dessa ideia de que fomentando o crescimento da comunidade, nós chegaremos até a criação de políticas públicas e outros benefícios, ou pelo menos contenção de problemas para a nossa sociedade, nós juntamos alguns pesquisadores ao redor do mundo. Tinha gente na América do Norte, pesquisadores na América do Sul, tinha um pesquisador na França, para criar o nosso workshop. Então, eu coloquei esse mapinha aí só para mostrar as universidades que participaram. Foram algumas universidades, a NCE estava junto, o IC também, a Unicamp, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, a OCAD University e o INRIA, que é um instituto de pesquisa francês também. Então, nós juntamos, todas essas pessoas que estão representadas aí são brasileiras, mas elas estavam em diversos lugares do mundo. E nós criamos o primeiro workshop WIDE, onde a gente se reuniu no Simpósio Brasileiro de Fatores de Sistemas Computacionais, de fatores humanos e sistemas computacionais. Foi em 2022, foi um encontro muito legal, onde a gente reuniu a comunidade para poder discutir, fazer dinâmicas e também submeter seus artigos, né? Então, nós tivemos cerca de 5 artigos produzidos que foram importantes e que deram aí o pontapé inicial para a nossa comunidade, que foi muito importante para o nosso país, né? Eu acho que esse tipo de iniciativa, ela começa pequenininha, mas a gente tem que ver a importância dela enquanto ela está pequenininha também. Não lá depois, no futuro, quando a gente olha para a história e vê, olha, agora a gente tem um congresso sobre isso. Não. Antes a gente tinha um workshop que 5 pessoas publicaram e a gente tinha pessoas do mundo inteiro empenhadas em fazer isso acontecer. Quem nós somos? Estudantes de graduação, mestrado, doutorado, professores e professoras, pesquisadores de universidades de 3 continentes, designers e pesquisadores da indústria também. Nossos valores estão voltados para a inclusão, equidade, pluralidade de ideias, de gêneros, de raças, de credos, origens. A gente discute de igual para igual. Então, isso é muito importante para o crescimento de uma comunidade. Eu acho que é um aprendizado que fica aqui de boa prática, que é incluir todo mundo tem voz, todo mundo tem direito a participar e todo mundo é super bem-vindo. Inclusive, se não estiver, por algum motivo, sendo bem-vindo dentro da comunidade, nós temos também artifícios e meios para fazer com que as pessoas sejam incluídas. Elas são incluídas, nem que seja força, na prática. E é isso que acontece e tem sido excelente. Um dos resultados mais interessantes, assim, que eu acho, né, foram vários resultados interessantes, mas um que eu acho muito genial, assim, importante desse workshop que foi em 2022, em outubro de 2022, em Diamantina, foi esse trabalho que é um manual de linguagem simples, para a confecção de gráficos em linguagem simples, que é um trabalho também do PPGI, do Rodrigo Oliveira, que era do Laboratório Cores, não sei se vocês conhecem ele, um pesquisador também formidável que tem desenvolvido bastante pesquisa na área. E esse manual, ele ensina as pessoas a como desenvolverem gráficos de uma forma simples, uma linguagem simples para o interlocutor, através, primeiro, de você conhecer o público-alvo, depois de você olhar cada parte do gráfico. Então, eu vou pensar nas cores do gráfico, no formato, nos eixos, como eu vou construir? Eu vou utilizar elementos pictóricos. Então, ele ensina cada parte, como fazer. Eu recomendo muito esse trabalho. Eu estive novamente essa semana lendo ele e ele tem um valor, assim, muito grande. Outros temas investigados, então, foram transparência de dados, segurança e monitoramento ambiental, normas relativas a ensino-aprendizagem de literacia de dados, que é a parte do meu trabalho, conhecimento livre e qualidade de informação sobre a pandemia. A gente viu que teve vários gráficos péssimos durante a pandemia, então
O Rodrigo também desenvolveu esse trabalho, que era um trabalho de tentar transformar os gráficos da Covid-19 de uma forma mais simples, através da linguagem simples. Então, nesse workshop, a gente se reuniu e a gente fez uma dinâmica, utilizando um material parecido com esse que está aqui na mesa, de papelaria, onde a gente fez uma computação desplugada, né, que se fala, né, onde a gente faz codificação, só que a gente faz sem utilizar meios eletrônicos, sem computador, todo mundo com post-it, todo mundo se reunindo, vários grupos, a sala estava cheia, e a gente tirou essa agenda da interação humano-dados para os próximos 5 anos. Uma agenda, quando a gente cria uma agenda, a gente pensa nos desafios que a área tem para os próximos anos. Então, os tópicos principais que a gente pensou foram acessibilidade, design, interação humana e experiência do usuário, transdisciplinaridade, representação de dados, meio ambiente, storytelling, metaverso e desafios legais. Foram todos esses tópicos que a gente discutiu em profundidade e a gente depois aliou esses tópicos aos desafios de desenvolvimento, objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, que também são vários objetivos, não sei se vocês já conheceram, mas a gente tem que conhecer. E a partir dessa união entre os desafios sustentáveis da ONU e olhar também para a nossa agenda, nós criamos uma série de itens importantes que nós precisamos desenvolver para os próximos anos, para as próximas rodadas do workshop, na verdade. Então, eu vou falar rapidinho aqui, eu vou passar bem rápido. Sobre acessibilidade, é importante empoderar crianças, idosos, mulheres, pessoas pretas, LGBT, pessoas pardas e pessoas neurodiversas e comunidades vulnerabilizadas para lidar com dados, porque essas pessoas não estão tendo condições de lidar com dados ainda da maneira como elas precisam. Uma coisa que tem acontecido, inclusive, que eu gostaria de comentar sobre isso, é que é um fenômeno que as comunidades vulnerabilizadas, tanto que o poder público não fomentou esse tipo de pesquisa, não fomentou esse tipo de educação, nessas comunidades, elas já estão desenvolvendo seus próprios trabalhos. Então, existem muitos coletivos super importantes no Rio de Janeiro, que vai estar todo mundo na Rio Innovation Week agora, que eles desenvolvem trabalhos muito incríveis, por exemplo, o Lab Jaca, da Talab. Tem o pessoal de Itaboraí também, que desenvolve uma pesquisa sobre transportes na cidade de Itaboraí. Tem diversas pesquisas incríveis nessa área, que são provenientes principalmente das comunidades vulnerabilizadas. Na nossa agenda de Design UX, eu queria sublinhar para vocês a necessidade da gente olhar os padrões, o Dark Patterns, né, que são os padrões obscuros de design, são super importantes para a gente poder passar, viver uma sociedade datificada, sem ser refém da sociedade datificada, né, como a gente tem sido, e trabalhar também formas de descobrir formas de conter o avanço da desinformação, seja lá de que forma ela se manifesta, né, através de fake news, né, e também trabalhar com padrões de cores para pessoas que têm problemas para entender cores diferentes, né. Bom, sobre transdisciplinaridade, nós precisamos fomentar o crescimento da comunidade de HD e isso, dentro desses desafios, faz parte também trazer para vocês, que são do Instituto de Computação e tem diversas áreas aqui representadas, nós precisamos que vocês participem do nosso workshop, submetam seus trabalhos, participem ativamente, conversando com a gente sobre esse assunto, sobre essa apresentação, inclusive, e nós queremos também encorajar parcerias entre instituições para poder discutir isso e avançar na área. E é importante também a gente ter pessoas de diversas áreas, né, a transdisciplinaridade e a colaboração, trabalhando nisso, porque como a nossa sociedade, né, é formada por diversos atores, os problemas sociais causados pelos dados, eles envolvem diversos contextos diferentes, diversos domínios diferentes, então é importante que a gente tenha pessoas de diversos domínios diferentes também, que possam ser atores nessa mudança que a gente deseja. Sobre representação dos dados, nós precisamos principalmente educar para a ética na representação dos dados. Nós vimos muitos gráficos maliciosos, gráficos errados, gráficos que não consideram uma série de fatores aí durante a Covid-19. Então, nós precisamos encorajar para o ensino-aprendizagem, mas também para a ética. Nós sabemos que seres humanos são capazes de qualquer coisa, né, para o bem e para o mal. Então, é um ponto importante. Para o meio ambiente, a gente tem a importância de desenvolver também governos inteligentes e também fomentar a consolidação de redes inteligentes, que são os smart grids aí, para que a gente possa ter uma energia melhor, mais sustentável, né, utilizando dados, né, e dentro da consolidação de um governo inteligente, nós precisamos também fomentar a inovação em dados,
foco no cidadão, que é colocar o cidadão também no meio dessa decisão com dados, inclusive as populações vulnerabilizadas que precisam criar condições para que as suas comunidades possam se desenvolver, por exemplo, se tem alguma questão tipo de saneamento básico, se tem alguma questão relativa a qualquer coisa, né, dentro da comunidade, elas precisam também utilizar tanto os dados secundários, tanto ter a capacidade de criar dados. Então, isso faz parte do meio ambiente também. Inclusive, é um dos tópicos mais trabalhados dentro das comunidades vulnerabilizadas. Elas começam pelo meio ambiente, onde elas têm maior dificuldade, que é a questão do saneamento, e aí elas se desenvolvem também para ajudar o pessoal a conseguir se defender diante de outros ataques opressores, que são de diversas formas que são realizados nas comunidades. A argumentação com dados, nós precisamos desenvolver meios eficazes para as pessoas, principalmente saberem diferenciar o que é verdade de narrativas falsas, né? Porque as narrativas, nós podemos contar histórias, qualquer história, né? Só que o nível do que é verdadeiro, a gente às vezes não tem como dar conta. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver, que ainda está bem no início, né? E a gente precisa fomentar a literacia de dados para isso. Para que nós sejamos fortes, né? Acho que é isso, né? Ser forte significa lidar com a clareza, narrativas que sejam verdadeiras. Sobre o metaverso, o principal, são vários itens, né? Eu coloquei só os principais aqui. Já está acabando, tá, gente? Você tem mais um só. O principal é utilizar o metaverso para poder romper as barreiras geográficas que nós temos entre as pessoas, né? Então, como nós temos hoje em dia educação à distância, que rompe essas barreiras, nós podemos utilizar o metaverso também como um mecanismo de rompimento de barreiras geográficas e acesso também a bens, a serviços, ao conhecimento para pessoas que estão distantes, seja no interior ou no sul global. Então, esse é um meio onde a gente precisa ter bastante cuidado para criar tecnologia que seja inclusiva e não excludente. E o último tópico da agenda é desafios legais, onde a gente encoraja a militância da sociedade civil no sentido de cobrar ações dos governos relativas a dados, que eles usem os dados em prol das necessidades da população, que faça ciência de dados como meio de atendimento ao interesse público, que haja também regulamentação com relação à IA. Hoje em dia a gente não tem regulamentação com relação à IA e está havendo diversas discussões aí ao redor do mundo. E nós precisamos, não estou aqui forçando nenhuma situação, mas é uma coisa que a gente precisa discutir e pensar. Esses tópicos precisam ser mais aprofundados, né? Isso que eu só estou listando para vocês o que a gente discutiu. Esse trabalho que a gente realizou, então, a gente levou para uma conferência internacional, que foi a CAI 2023, que é a conferência de interação humano-computador mais importante aí que existe da sociedade mais conhecida que tem, que é a ACM, internacional, onde a gente discutiu com outros pesquisadores esses tópicos. Eles foram um pouco mais aprofundados, foram um pouco mais também compartilhados, né, com a comunidade internacional, porque, na verdade, os nossos desafios muitas vezes não são desafios de outras comunidades. Elas estão mais avançadas em algumas coisas, menos avançadas em outras, e elas precisam também da nossa visão. Então, foi um momento muito importante de colaboração, onde eu pude também criar artefatos e brainstorming com essas pessoas. E também como estudante também foi um momento importante, né, porque a gente se vê diante da comunidade internacional e vê que a gente tem bastante valor. Tem uma metáfora que é utilizada em um dos estudos de colonização que eu fiz durante o início do meu mestrado, do meu doutorado, que ele fala que quem sofre mais opressão é como se estivesse olhando as coisas do alto da montanha. Do alto da montanha, o que a gente vê? A gente vê a paisagem, né, toda. E tem pessoas que estão olhando lá. Quem olha debaixo da montanha não vai ver a paisagem toda, vai ver só apenas um pequeno perfil. Então, quanto mais opressões você sofre, mais do alto você está vendo. E aí, nosso papel como pesquisadores do Sul Global é que nós temos essa importância de conseguir enxergar além das pessoas do Norte Global em algumas coisas, porque nós sofremos diversos tipos de opressão. Vocês veem aí que eu sou uma mulher, só tem mais uma mulher ali, nem eram tão poucas mulheres assim, mas éramos minoria. E eu sou uma pessoa não branca também, ali as pessoas são bem brancas mesmo. Eu era muito diferente das pessoas ali. Então, é muito importante esse tipo de colaboração. Fomento que os alunos também vão também para essas conferências e possam divulgar os seus trabalhos e trocar ideia com essas pessoas, né?
Os nossos desafios, então, próximos, para o próximo workshop que vai rolar agora, esse mês em Maceió, é disseminar a agenda brasileira de EAD, que é essa que a gente sistematizou depois do último workshop, aprofundar esses temas e criar grandes desafios, né? Escrever, de repente, um artigo, um livro, não sei, construir uma agenda latino-americana de interação humano-dados, aí já chamando mais pessoas, e juntar também a comunidade para poder se conhecer, porque uma parte importante disso tudo é as pessoas trocarem ideia, fazerem network, almoçarem juntas e poderem estreitar laços, porque sem esse estreitamento de laços também a gente não consegue escrever junto, né? Ter ideias juntas, né? Porque fica tudo meio assim, meio difícil, né? Aquela comunicação quase embargada. Então, é importante fazer amigos também nessas conferências, fazer network, fazer amigos. Nós estamos crescendo nessa última submissão de artigos que nós tivemos agora para esse workshop que vai acontecer em outubro, dia 16. Nós tivemos 12 publicações, então a gente cresceu de 5 para 12, e já é bastante significativo, né? Foi mais que a metade. A gente acredita que vai ter muito mais gente assistindo o workshop também, participando lá na hora. E aqui estamos nós. A gente fez plotou essa rede social lá no GEF, e nós vimos como as pessoas que são pesquisadores da área de interação humano-dados, elas estão se localizando nessa rede de pesquisadores, né? Aqui estou eu e o Rodrigo, que eu falei do gráfico de linguagem simples, nessa asa aqui direita, né? Imagina que é tipo um anjinho, né? Vocês estão vendo uma figura aqui, tipo um anjo. Tem uma asa aqui, uma asa lá, e tem uma cabeça aqui, ó, que é a Vitorelli, que é a pessoa que mais publicou artigos que são encontrados sobre a stream, interação humano-dados, no Google Scholar, que foi a pesquisa que eu fiz, um recorte bem pequenininho. A nossa comunidade é maior, tá, gente? Mas isso aqui foi um pequeno retrato que a gente tirou, então a gente está aqui criando também algumas publicações na área. Isso é importante para a gente poder conhecer quem a gente é, né? Como é que a gente está e como a gente se relaciona nesse grupo. Então, eu só deixei aqui uma última frase, né, do discurso do Lula na última Assembleia Geral da ONU, onde ele falou que a democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. E a esperança, mais uma vez, venceu o medo. Que a nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. Que o Brasil está de volta. E é isso, a gente está nessa vibe, entendeu? A gente está querendo reconstruir também junto e aproveitar que a gente tem esse fôlego, né? Esse alívio, né, que foi agora depois da mudança de governo, para poder reconstruir muita parte do que foi destruído, né? Que não foi, na verdade, a gente teve pessoas extremamente impactantes e importantes na nossa sociedade. Uma delas era o Átila, né, que falava muito sobre gráficos durante a pandemia e que não foram levados em consideração, não por nós, porque foi, com certeza, mas pelos governantes não. Então, a nossa ideia é tentar crescer a comunidade e que isso chegue até o máximo número de pessoas possível. Aqui somos nós. A nossa comunidade tirou uma foto, né, no último encontro dela, e ela não é só essas pessoas, porque tem também o comitê de programa, que é formado por cerca de 15 pessoas. 15 pessoas que não estavam aí, e tem algumas pessoas que não participaram da foto porque elas estavam no IHC, que estava maravilhoso também, passeando também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela... a Angélica também está passeando.